Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar a física por trás do balão de gás hélio, certo? Então, aquela situação clássica em que você tem uma pessoa segurando o balão, a pessoa solta esse balão e já era, né? O balão vai embora. Bom, para que o balão suba, né, tem que ter uma força vertical que aponta para cima, porque existe uma força vertical que aponta para baixo, que é a força peso, nossa querida força peso aqui, ó. Então, nós temos basicamente um duelo entre essas duas forças, força-peso e a força de empuxo. Isso mesmo, a força de empuxo. Professor, mas a força de empuxo só acontece em água, coisa parecida com isso? Não, na verdade, o empuxo ele aparece em fluidos. A água se comporta como um fluido, portanto, também apresenta empuxo, quando você coloca um objeto submerso nela, né, ou parcialmente submerso. Mas o ar também é um fluido, então quando você coloca objetos nele, também vai aparecer uma força de empuxo. Bacana? Mas e aí? Como é que vai ficar a nossa situação aqui? Vamos primeiro lembrar como é que a gente calcula um empuxo. O empuxo ele é calculado pela densidade do meio que você está inserindo outro objeto, no caso aqui a densidade do ar, né, porque eu estou colocando o balão de gás hélio no meio que é o ar, vezes o volume deslocado, eu já vou te explicar isso aqui, vezes a aceleração gravitacional do local. Bom, o que é esse volume deslocado? Imagina que você tem um aquário, certo? Beleza, você tem um aquário bonitinho, e aí eu vou lá e coloco totalmente de maneira submersa uma esferinha de 20 centímetros cúbicos. Qual é o volume que vai subir, né, que vai ser deslocado de água? Nesse caso seria exatamente 20 centímetros cúbicos. Esse então é o volume deslocado que a gente está falando. No caso do balão de gás hélio, vai ser o próprio volume do balão, porque você vai estar colocando ele totalmente imerso no ar. Exatamente igual na situação da água aqui, né? Se eu estou mergulhando totalmente a esferinha, o volume deslocado vai ser o próprio volume da esferinha. Então o que acontece no caso do balão de gás hélio também. Bacana, e aí? E aí, então, esse volume deslocado, é importante que você perceba que isso aqui é o próprio volume do balão. Que a outra força que vai se contrapor a isso é a peso. Como é que a gente calcula peso? Peso é massa vezes aceleração gravitacional, né? Bacana. Só que eu posso escrever a peso em termos, né, da densidade do objeto e do volume, porque a gente sabe que a densidade ela é a massa sobre o volume. Ou seja, a massa ela é a densidade, nesse caso, né, a densidade do hélio, porque o balão é de gás hélio, vezes o volume do balão. Vamos desconsiderar a massa, né, de plástico, né, do balão ali, certo? Então, como é que vai ficar a situação? Em vez de ser massa aqui, vai ser a densidade do gás hélio, vezes o volume do balão, vezes a aceleração gravitacional. Perceba, então, que a expressão da força-peso ficou muito parecida com a expressão de empuxo. Com uma única diferença, né? Aqui nós temos a densidade do ar, certo? E aqui nós temos a densidade do hélio. O volume deslocado é o volume do balão, aqui é o volume do balão. Aqui é a aceleração gravitacional, aqui é a aceleração gravitacional. Então, o que vai fazer com que uma força seja maior do que a outra é justamente as densidades. E nesse caso aqui, ó, a gente sabe que a densidade do ar ela é bem maior do que a densidade do hélio, tá? Tipo 5, 6, até 7 vezes maior do que a densidade do hélio. Ou seja, o empuxo ele vai acabar sendo maior do que a força-peso. E é por isso, então, que o balão de gás hélio, quando você solta ele, ele vai subir, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Siga aí para mais.